falo, tem um insight, a música, olha, tenho. Hoje eu olhei de manhã, nossa planta não morreu. Reguei e pus tomar sol, e me pus tomar sol também, eu também. Sou filha de Deus, minha mãe me contou, eu já sei. Ai, que saudade da mãe, não quero chorar outra vez. Se eu dou corda pra minha tristeza, ela amarra um burro, vira rio, correnteza. Calma, não corra, é só saudade, nem se traduz. E não mais importa, vou rimar com porta, que é pra você abrir devagar, que é pra você entrar e ficar, se quedar. Queda de aqui, queda de aqui. Sabendo tudo que sabes, assobia igual sabiá. Sanha sua no curió, curioso não sabe, pergunte, pare. É tão chato supor, mas isso você já sabe, eu suponho. Queda de aqui, nem ali, nem lá. Queda de aqui, queda de aqui. Vem aqui, vem cá. Queda de aqui. A música é meu refúgio, é para onde eu fugi toda vez que eu tive alguma dificuldade, é o que me levantou toda vez que eu caí, e é onde eu me expresso melhor, onde eu consigo tirar do meu coração as coisas que eu sinto e transmutá-las em alguma coisa para poder me comunicar com o mundo. Isso é música. Então eu observava muito como era a música, ouvia música, os discos do meu pai na infância e tudo mais, e mais do que isso, né, como uma criança curiosa e com a musicalidade bastante curiosa também, eu fui testando isso no meu corpo, então eu comecei a cantar. Então eu cantava em casa, minha mãe sempre cantou, também foi uma pessoa muito cantante. A gente cantava na igreja, eu, ela, com a minha irmã. E em casa todo mundo canta um pouco. Tanto que eu achava que, antes de ir para a escola, eu achava que todo mundo era afinado, assim, na vida, que a afinação vinha de fábrica. E aí foi a primeira vez que a gente cantou o hino nacional na escola, eu percebi que não é todo mundo que era afinado. Aí eu percebi que tinha essa diferença, tinha tudo isso a se explorar na música também, né? Eu falo como quem canta mesmo. Mas sempre tive isso, e me despertar para a música, na verdade eu vi que eu podia viver disso profissionalmente.
Então, esse viver disso profissionalmente foi quando eu me juntei com o Vinícius e a gente foi estimulado pelas pessoas à nossa volta, assim, que viam a gente cantando, tocando nos churrascos da vida. Aí falaram, não, vocês fazem bem, vocês podem viver disso, vocês podem ser profissionais da música. O mundo me inspira, né? O que eu sou hoje é uma coleção de experiências, uma coleção de informações, e são muitas informações. Eu ouvi muita gente boa ao longo da minha vida, então a música me inspira. O sofrimento me inspira, porque eu também quero cantar as coisas que eu sinto. E nem sempre são coisas bonitas, positivas a se cantar, né? Então existe tem dentro do seu peito que você quer botar pra fora e não tem outra forma. Então a música. Então viver me inspira, tudo me inspira. Eu tô cantarolando em casa, é como eu falei. Não separo a música, assim, a música tá em mim mesmo, e eu o tempo todo cantarolando, o tempo todo pensando em melodias e criando coisas na minha cabeça. A maioria delas eu não consigo nem passar no papel, aí eu vou testando no corpo. E o corpo da gente recebe todas as informações, tudo que tá à nossa volta, assim, a gente vai se transformando nisso, né? E aí que é o pulo do gato, né? Tudo inspira a gente, tudo transforma a gente, então tem que estar atento para isso. Eu sou, acho que acima de tudo, uma grande observadora do mundo, acho que isso me inspira. Sempre teve um violão na minha casa, alguma coisa para arranhar, um teclado e tudo mais, então eu procurava, eu comprava revistinha de cifra para aprender as músicas que eu tinha mais interesse lá na minha cidade, né, Itapiraí. Era o que tinha, assim, de informação para tocar. E aí eu comprava as revistinhas e era uma coisa meio limitada, na verdade, né? Você tinha 40 páginas, eram normalmente 20 músicas, 25 músicas. Então eu tirava a cifra das que eu gostava e ficava lá testando no dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5. Mas é a voz mesmo, né? Que é o meu instrumento principal. Aí eu não tenho nem como medir, assim, o tanto de exercício, o tanto de estudo que existe para eu chegar aqui hoje e cantar, porque foi uma vida mesmo cantando, mesmo sem saber que eu estava estudando, né? Fazendo tudo isso de forma bastante natural, empírica, e adquirindo conhecimento através do meu corpo mesmo, na minha voz. Mas eu acho estudo é muito importante, né? Para qualquer coisa que você vai fazer, estudar é importante. Eu estudei o meu canto através, né, com as minhas experiências dentro do meu corpo. Eu não tenho formação teórica nem acadêmica musical. Mas eu acho que é conhecimento, né? Se você quer entender o que acontece, eu acho muito, muito bacana quem estuda música. Eu acho fascinante, é um universo, mas é uma outra coisa, né? Não te impede fazer música, não te impede você não ter um conhecimento ou um diploma ou ter cursado nada para exercer música, né? Mas que te leva a um outro caminho. Então, se você quer trilhar esse caminho, eu acho importante estudar. Estudo. Eu me considero mais cantora do que compositora e mais compositora do que instrumentista. Justamente pelo tempo em que eu exerço as 3 funções. Eu canto desde que, sei lá, eu não sabia nem falar, eu já cantava. Então, eu canto nesse tempo de vida. E compor, desde que eu comecei a escrever, eu componho. Desde que eu comecei na escola mesmo. Eu escrevia algumas coisas, uns versinhos, umas coisas. E instrumentista, eu fui arranhar um violão pela primeira vez com 14 anos. Então daí já é menos tempo. Então, devido ao tempo de exercer as 3 funções, me considero primeiro cantora, depois compositora, depois instrumentista. Bom, sendo eu enquanto mulher latino-americana, brasileira, que mora em Sorocaba, a gente não pode esquecer da nossa latinidade, porque isso responde quase todas as outras perguntas, né? Somos da América Latina, a América Portuguesa, mais precisamente, lá. O Tratado de Tordesilhas lá ficou a América Portuguesa, então isso implica em algumas coisas. Então não tem como eu te falar sobre a minha experiência pessoal sem fazer os recortes de gênero e classe e tudo mais. Então, eu tenho privilégios, mas eu também enfrento algumas dificuldades, né? Por ser quem eu sou,
ter o que eu tenho, onde eu estou e o que eu estou fazendo, né? Mas por exemplo, na escola mesmo, desde criança, os homens eram muito mais incentivados à música, ao instrumento, ao violão, a tudo isso, do que as mulheres. Eu fui desincentivada em muita coisa que eu tentei fazer. Por preconceito, por machismo. Eu já tive, por exemplo, um professor de voleibol que ele me envergonhou muito na frente da sala inteira. Eu tinha 16 anos e ele falou: para que servia um quadril tão largo no voleibol? Então, ele só fez esse tipo de pergunta para me constranger mesmo. E eu não fui nas próximas aulas, não deixei de fazer. Então, à medida que esse tipo de coisa vai dificultando, né, o caminho de uma pessoa, ela vai desviando desse caminho, vai fazendo outras coisas. Então, sinceramente, fazer o que eu faço hoje, onde eu faço, eu insisti bastante. Eu já desviei bastante também do caminho da arte, do caminho de viver de arte. E exercer isso, ser uma cantora. Mas eu estou em busca da minha autonomia, então isso também me tranquiliza ao mesmo tempo. Porque é possível você alcançar uma autonomia no meio disso tudo e buscar caminhos alternativos e se unir a pessoas que também querem chegar, querem fazer as coisas com profundidade, né? Colocando sua verdade nas coisas e não só visando um ideal, alguma coisa que está lá na frente, ou fama, ou muita coisa, assim. Não é isso. Não é isso. É sobre me comunicar mesmo com as pessoas. Nas artes, a minha experiência é com a música mesmo. Eu já cheguei a estudar teatro. Muita gente me pergunta se eu estudei teatro depois que me vê no palco, mas eu nunca estudei teatro. Sempre que eu comecei, tive interesse, me matriculei em alguma coisa de teatro, alguma coisa veio assim por cima da minha rotina e me tirou também desse caminho. Hoje eu estudo dança contemporânea no coletivo A12 em Votorantim, no Parque da Autonomia. É um nome que já é fascinante, né? E eu tenho estudado dança contemporânea até para me entender como corpo. E muito legal que dentro da aula de dança contemporânea também existe a filosofia política. Então tua cabeça ali, informação, seu pensamento crítico e seu corpo. E o desafio é transformar tudo isso em corpo, né? Você transforma em corpo, você vai pra rua, você transforma em corpo as coisas que estão na tua cabeça. Você fica no WhatsApp, aí você vê uma coisa assim, você já entra sabe, você vai pra rua, já vai pro ônibus, entra no teu trabalho com aquilo te afetou, né? Então eu tô trabalhando tudo isso, assim, estudando filosofia e dança contemporânea pra melhorar aí o approach aí com a vida. Mas às vezes eu escrevo algumas coisas, o famoso textão de Facebook, e muita gente curte isso e fala pra eu voltar a escrever e tudo mais. Aí eu já penso que eu poderia escrever um livro de crônicas, alguma coisa assim. Tem muita coisa na minha cabeça, assim, ó. Eu ando aqui, eu ocupo um espaço, né? Mas tem um espaço quântico que é ocupado pelas minhas ideias, assim, que ele vem arrastando, assim, algumas coisas. Então vamos ver se eu consigo realizar todas elas. Mas uma coisa que me deixou bem feliz na área do teatro é que recentemente uma turma que estuda na Fundec de teatro vai fazer uma peça, entrou em contato comigo porque vai fazer uma peça baseada na Maria Invisível, na minha música Maria Invisível. Então esse tipo de desdobramento para outras artes que uma música pode promover, eu adoro. É fascinante. Por uma vez
Como uma fêmea cadela no cio eu caminhava por entre assovios. Nunca entendi quem por mim se atraía. Morte, vida uterina. Meu corpo infante que então era puro passou a ter domínio público. Meu endereço era agora uma esquina. Morte e vida uterina. Morte, por vezes desejei, quem sabe num ato de sorte, banhar-me meu sangue até esgotá-lo num pote, fugir por uma veia fina largada num corte. Quem sabe num ato de sorte, banhar-me meu sangue até esgotá-lo num pote, fugir por uma veia fina largada num corte. Eu comecei na música e cantar as minhas músicas, as minhas composições, foi em 2014. E de lá pra cá as coisas aconteceram assim. Em 2015 lancei um EP. E aí esse EP a gente estava rodando com a banda. E aí recebi a notícia de que o Gilberto Gil tinha tweetado minha música, Maria Invisível. Então eu falei, poxa, isso aí deu uma validação. Um pouquinho antes disso, a gente concorreu a um prêmio de música, o Prêmio Sorocaba de Música, no ano de 2015, e venceu esse prêmio. Então é uma música minha, que tem a participação da Fernanda Teca, e a gente ganhou o primeiro lugar nesse prêmio. E isso foi, além de validar artisticamente uma pessoa, tinha um prêmio em dinheiro que proporcionou a gente custear o CD, né, o EP, com as 4 músicas, finalizar, e também cair na estrada com a banda. Então isso foi muito importante, isso foi em 2015, aí em 2016 a gente lançou o disco Morte e Vida. O produtor desse disco é o Gustavo Ruiz e o Bruno Buarque, mas o Gustavo Ruiz, naquele ano que ele estava gravando o Morte e Vida com a gente, ele ganhou o disco Dancê, da Tulipa Ruiz, ganhou o prêmio Grammy Latino. Então foi no mesmo ano que ele também se envolveu com a gente. Foi uma coisa bem legal que aconteceu, né? Bem legal mesmo, assim, que ele estava lá dentro do estúdio falando que tinha sido indicado e, nossa, é bacana, né, você ter isso, não? E naquele mesmo, quando a gente lançou o Morte e Vida, ele alcançou bastante, ele foi bastante além, né? Foi pro público em geral, atingiu a crítica também, teve uma indicação para PCA. Até hoje tem gente que fala, nossa, quando eu falo que a indicação para PCA. E eu não sabia o que era a PCA até sendo indicada, até ter sido indicada, assim. Mas, né, você vê como a gente não conhece, não sabe das coisas. E naquele ano, né, com esse disco, a gente gravou 2 clipes, que é o Poderoso Café, que a gente dançou no centro da cidade. Mas, tá vendo? Naquela época eu nem fazia aula de dança, mas eu já queria dançar de teimosa. Aí juntei uma turma lá pra gente dançar no centro de Sorocaba e foi muito simbólico.
Inclusive os lugares por onde a gente passa nesse clipe são bem simbólicos pra gente. Foi tudo muito pensado mesmo, sobre ocupar a cidade, sobre estar ali, artistas, né, fazendo e movimentando a coisa. E também o Morte e Vida. O clipe de Morte e Vida foi dirigido também pelo Daniel Brusson. É uma animação em stop motion, que foi premiada na Argentina como melhor animação no Anima Latina desse ano, de 2019. E foi indicado a muitos prêmios mesmo, muitos prêmios, inclusive uma premiação britânica, a gente foi indicado na mesma categoria que o U2. Então, pô, tá ali pro lado do U2, né? Tá ali na Vila Santana, lá tomando um café da tarde. E aí você é indicada para a mesma categoria que o U2, né? Tinha a Bjork também nessa premiação, eu fiquei muito, muito lisonjeada. Mas acho que dessas coisas de premiações, a que mais me deixou grata foi ter sido indicada na mesma categoria de um filme que contava a história da Violeta Parra, compositora chilena, cantora, cantautora, cancioneira, uma baita voz da América Latina. Então eu senti... E a Morte e Vida é um pouco uma autobiografia. Eu falei, nossa, minha história tá do lado da história da Violeta Parra ali, nossa. Isso pra mim já foi um prêmio, né? Depois a gente fez a turnê do Nordeste foi a coisa mais extraordinária que a gente já fez, que eu fiz, eu tô falando por mim, né? Eu falo a gente porque foi uma equipe que entrou dentro de um carro, de um Uno, de um Palio 1.0, 4 músicos, e foram dirigindo até o Rio Grande do Norte. Só que a gente não só foi reto, a gente rodou, picotou, foi do interior pro litoral e rodou na garra, na manha, na unha mesmo. Foram 45 dias fora de casa, mais de 10 mil quilômetros rodados. Então a gente tocava e ia subindo assim, né? Tocou no Rio de Janeiro, dormiu à noite, no outro dia gravou e viajou, e aí a gente foi para o Espírito Santo, depois do Espírito Santo a gente foi para a Bahia, e aí foi costurando, foi indo pelo Nordeste, foi subindo, reconhecendo e conhecendo muita coisa maravilhosa no meio do caminho. Eu acho assim, depois que eu voltei da turnê do Nordeste, alguma coisa mudou em mim. E eu sinto isso, eu senti essa mudança e eu preciso me expressar a respeito disso. Só que a gente gravou tanta coisa, eu escrevi, assim, anotei muita coisa, eu ainda não consegui sintetizar tudo o que aconteceu, porque aconteceram coisas maravilhosas nesse caminho, coisas maravilhosas. A gente tocou no sertão da Paraíba. Aí quando a gente chegou na cidade de Patos, no sertão da Paraíba, primeiro que todo mundo vinha acolher a gente assim, já vinha com um ventilador, porque tava calor à beça, né? Imagine você o calor do sertão. Só que a gente, como não tinha ar-condicionado no carro, já estava habituado ali a passar calor. Mas a gente foi tocar na praça, era de frente para uma igreja, e aí tinha toda uma questão ali de fazer um silêncio, a gente ficou um pouco de medo, assim, uma hora veio uma guardinha falar que estava rolando a vigília, né, da Páscoa e tudo mais, e era melhor era quaresma, né, entrar na quaresma. Talvez o show fosse interrompido, então ficou uma questão ali, mas no fundo a gente conseguiu, deu tudo certo, assim. Até na passagem de som eu mandei uma Ave Maria, e acho que deu uma acalmada nos ânimos. Mas, por exemplo, em Sousa, também no sertão da Paraíba, choveu no sertão e a gente estava lá, sabe? Uma coisa muito bonita que aconteceu. A estrada era maravilhosa, o caminho. A gente dirigia 1h30 e revezava, assim. E revezava o banco também, porque se você sentar muito tempo do lado esquerdo, sua bunda vai ficar torta. Então era um rodízio de bundas também. Não era só que... O Vini, por exemplo, não dirige, né? Ele dirige melhor que gente que não tem carta, mas ele não tirou a carta. Então, a gente fazia o rodízio de bundas também pra ficar igual, né? A massa daqui, a massa de lá, desamassa, dorme, acorda, torce o pescoço. O caminho era a coisa mais maravilhosa, assim, a se aproveitar. E chorei bastante, né? Porque é um jeito também de me expressar. Se eu pudesse só chorar e viver disso, eu acho que eu tava rica. Mas eu preciso cantar também. Bom, acho que... nossa, aí a gente chegou,
fez essa turnê pelo Nordeste, voltou pro Nordeste depois, só que de avião também, para tocar num festival que, nossa, Festival do Sol. O festival é um lugar no Brasil que eu fui tocar, né? Então, foi o festival que eu mais me senti acolhida, que eu mais me senti, sabe, uma coisa humanizada mesmo, um artista. Não tá ninguém ganhando, sabe, milhares de dólares ali, não tem ninguém levando um cachê que vai dar rombo na prefeitura, saca? E aí, mas tinha uma coisa tão carinhosa, sabe? Tão próxima das pessoas, uma coisa de olhar no olho mesmo e tratar as pessoas com humanidade. Foi uma coisa maravilhosa, assim. A turnê pro Nordeste, essa foi a toada da coisa toda. Você vai sentindo que as pessoas, elas são mais do atrito, entende? Elas olham mais no olho, elas não te ignoram. E, sabe, por mais que elas, sei lá, não gostem, tem algo contra, sei lá. Parece que aqui no Sudeste a gente tá mais... Fica mais evitando, sabe? Bloqueando o Facebook. Aí tá certa a vida, não precisa mais nada. E lá as pessoas são mais do atrito. Eu acho que eu gostei muito disso. Me reconheci, assim, no meu país, Nordeste. E, bom, agora, depois eu voltei, aí as coisas ficaram... Aí a gente deu uma parada, assim, na verdade, né? Teve o ciclo do disco, Morte e Vida, e ele teve teve um caminho, assim, uma crescente, que é normal para o lançamento de disco, e eu nunca parei de compor, eu tenho coisas para lançar, tanto que essas músicas, duas das músicas que a gente tocou hoje aqui, elas não foram lançadas ainda. E não parei de compor, né? E aí agora fico colhendo essas coisas do trabalho, por exemplo, essa peça de teatro de Maria Invisível, aí eu vejo Morte e Vida Uterina sendo usada em trabalho acadêmico, sabe? Então vai tendo esses desdobramentos das coisas que foram compostas. Mas eu quero cair na estrada de novo. O considerar o próximo, isso é feito de uma maneira... Eu não me cobro isso, por exemplo, na hora de compor uma canção. Ela sai, ela é uma expressão. Eu posso melhorá-la se eu acho que em algum ponto ela está sendo, sabe? Aí você tem que fazer uma autoanálise, né? Do que você está fazendo, do que você quer comunicar e do que se comunica através do que você comunica também. Tem isso. Então eu penso muito se eu estou sendo... não sei, se eu estou magoando alguém, sabe? Se eu estou magoando ou ferindo alguma luta, se estou sendo racista, homofóbica, considero tudo isso, assim, principalmente se eu tô fazendo uma música de crítica, alguma coisa assim, eu considero bastante se eu me coloco ali no lugar que a mensagem vai chegar de forma plausível, né? Eu avalio um pouco isso, mas isso é depois, na hora de dar uma lapidada, na hora de pedir uma opinião, alguma coisa. Mas o show sempre é pensado no público, é sempre pensado, né? As músicas, elas formam um todo. E existe um contorno emocional no show. Quem dirigiu o nosso show até agora, por exemplo, foi o Ítalo. Então ele criou esse contorno emocional nas canções. As canções formam uma narrativa no disco, mas elas formam uma outra narrativa ao vivo. Então existe uma preocupação no que você vai colocar primeiro, no que você vai colocar depois, no meio vai ter isso, vai ter aquilo, e daí as considerações finais. Sempre é pensado, sim, é pensado. A composição crua mesmo, não. A composição crua, quando ela vem, é uma coisa muito minha, né? Muito íntima. E aí vai se eu quero ou não expor aquela intimidade e como eu vou fazer isso também. Tem essa, né? De você não querer se expor totalmente, aí você vai mudando umas palavrinhas aqui, o sujeito. Tive um sonho que o asfalto se abria e o que era brecha, então buraco, bem lá pra dentro me atraía. A rachadura no asfalto com rapidez evoluía. Embora eu não sentisse medo, algo de novo acontecia. Quem já foi Pangeia não tem medo de partir. Quem
algumas atividades que eu fiz no último ano, se inclui também o envolvimento na composição da trilha sonora de um documentário sobre suicídio. E é importante falar sobre isso, porque a gente não pode ignorar alguns sintomas da nossa sociedade moderna, né? Embora o suicídio esteja presente, sempre esteve presente, existem números alarmantes de gente tirando a própria vida e gente perdendo querendo, né, tirar a própria vida e chegando a ideações suicidas fortíssimas. Então é algo que tem que ser tratado. E quando eu fui convidada, eu estava muito pensando sobre isso, sabe? Como fazer para tentar tocar nisso, porque acaba sendo um tabu, porque você vai falar de depressão, tem gente que olha para a depressão como mimimi, sabe? E não é. Tem gente que olha para a depressão, para essas coisas da nossa mente quando se adoece, olha de forma muito prática, e não existe uma ordem prática, né? Quando você fala da subjetividade do ser humano. Então tem muita coisa, tem muita treta, e as pressões que a gente vem sofrendo sistematicamente, assim, em todo, como sociedade, e como indivíduo, e que cabe ao indivíduo dentro da sociedade, e as coisas mudando, e as coisas vindo, te golpeando diariamente, e o que você responde sobre isso, né? É muita pressão. Então eu entendo essa dinâmica, o que essa dinâmica causa. Eu estive nesse lugar, inclusive, e quando eu vi que a coisa ia, sabe, começou a evoluir, que eu comecei a entrar mesmo num buraco, assim, porque é uma coisa que você entra. E não é sobre o outro, né? É diferente. Um luto, eu já enfrentei muitos lutos na minha vida. O luto, você sofre pelo outro, sabe? Você tem uma nostalgia, é o outro, é a perda do outro. A depressão é a perda de si mesmo. Não tem algo sabe, que alguém possa dizer, possa ser dito, que você já não disse para si mesmo. Não tem algo que alguém vai falar e vai tirar você daquela situação. Então é uma coisa muito complicada. E quando eu fui convidada para participar desse documentário sobre suicídio, eu entrei em contato com a doutora Karina Fukumitsu e com a narrativa dela, de vida dela, a história de vida que fez ela se envolver com o tema, e eu achei isso muito acolhedor. Eu falei, nossa, eu acho que é a pessoa mais acolhedora que eu ouvi falar na minha vida, eu preciso ser amiga dessa mulher. E aí eu me envolvi com esse documentário, Ouvidos Calados, é muito bom, eu recomendo, eu me envolvi nisso justamente porque eu acredito que tem que ser tratado sobre o assunto, tem que ser falado, as pessoas precisam falar, elas precisam botar pra fora aquilo que está dentro delas. E foi uma experiência muito profunda mesmo, me envolver com o tema e cantar uma música e compor uma música, propor uma música, né? Quando eu compus essa canção e mandei pro pessoal do documentário, eu tava em turnê. Só que eu tava no sul do país, não era mais nordeste. E tava frio pra lá, tudo mais. E sei lá, me senti mais próxima disso e me senti deixando as minhas fragilidades também virem à tona no meio de pessoas acolhedoras, no meio que você podia falar sobre isso, que era lugar para você ter fragilidades. Então isso foi muito importante para mim também. Agora meus planos para o futuro é continuar lançando. Eu só estou pensando um pouco sobre o formato. Eu não sei se disco nesse momento é o melhor formato, se um EP nesse momento é o melhor formato, ou se singles. Tem muita gente lançando singles, porque são coisas mais fáceis de ser deglutidas, né? Sei lá, deglutidas. Hoje em dia você não tem a experiência que se tinha antes de você ouvir um disco. Você ouve um disco, então você junta as pessoas na sua casa, você põe um disco para ouvir. Não sei se vai ser nesse formato, mas eu vou lançar coisas em breve. Estou trabalhando, na verdade, na produção dessas músicas, dessas canções que vão ganhar clipe e tudo mais. E pretendo cair na estrada novamente, porque é uma coisa que põe sentido na minha vida. Cantar mesmo, cantautora, de levar a minha canção para as pessoas. Para além do Spotify, para além do virtual, né?
Porque hoje eu acredito muito mais no atrito. Então a gente tem que provocar esse atrito, né? Não ficar só lá imaginando um atrito. Tenho a página no Facebook, Paula Cavalciuc. Tem o Instagram também, Paula Cavalciuc. Tem o Spotify, Paula Cavalciuc. No Serasa também tá Paula Cavalciuc. Tem o site também, paulacavalciuc.com.br. Dá pra fazer download lá dos discos. E eu estou hoje muito mais no Instagram. Tô pensando em entrar no Twitter, eu já tenho conta no Twitter, mas eu não posto muita coisa por lá. Eu acho que eu vou dar uma pegada nisso aí. Mas hoje em dia a divulgação dos meus trabalhos está mais focada no Instagram. O contato para shows 15 991 250591. Fale com a Valesca, minha assessora. A dica é você não depender do estímulo externo para fazer o que você faz. Porque se está dentro de você e você consegue realizar, os nãos que você ganhar, alguma coisa que acontecer, não podem te derrubar. Se você acredita mesmo no que está fazendo, se você põe assim a sua verdade naquilo, isso nunca vai ser uma fraude, isso sempre vai ser a sua verdade. Então, se você estiver fazendo a sua verdade, você vai estar sendo verdadeiro consigo mesmo. Então, isso vai te fazer feliz. E aí, é importante você entender onde você quer chegar com a sua música. O que você quer fazer? Mapeia isso, não é difícil. Onde que as pessoas que você gostaria de estar estão? Como você faz? Digita lá, hoje Google tem tudo, né? Você fala, pô, como é que faz? Entra em contato lá, sei lá, eu vi o programa do DC. Como que faz para eu gravar um programa desse? Você entra lá e manda contato. Você tenta, tem que tentar. Tem que meter as caras mesmo. Eu acho que essa minha dica é acreditar e correr atrás mesmo. Não tem alguém que vai fazer por você, a menos que chegue alguém um dia e... Que é uma coisa muito mínima, né? Perto de tudo que você tem de talento no Brasil, o que está no mainstream é um pequeno, assim, né? Quem tem hoje um empresário, que tem tudo bancado, que tem tudo mais, não precisa se preocupar hoje com isso. Muito provavelmente essa pessoa também teve que trabalhar e ralar bastante, assim, para chegar num patamar como este. Mas o que eu quero dizer é que busque autonomia, sabe? Busque sua autonomia. Se você puder fazer e entender do processo ao qual você quer se envolver, você tem que estudar sobre esse processo. Quando eu falo estudar, não é esse estudar que falam pra gente, que queriam que a gente ficasse debruçado no livro e copiando e decorando as coisas. Não é estudar, não é isso. É você estudar e se envolver com aquilo que você está disposto. E se você gosta mesmo daquilo, porque, por exemplo, tem o lado mais social que você tem que fazer, que ser artista, tem que ir para as festas, tem que trocar ideia, tem que tomar os não na cara, aí você ganha outros sims ali, muito mais legais. Mas se você tem disposição para isso, você gosta disso e está afim, são essas perguntas que você tem que fazer para si mesmo, sabe? Porque não adianta você ter um baita talento, mas você não está afim de fazer aquilo naquele momento. Então, pergunte para você o que você quer fazer no momento da sua vida. E se as respostas forem sendo favoráveis, você vai encontrando assim, as pessoas que podem ir junto com você. Você vai buscando, vai aglutinando também. Sozinho não faz nada. Você saiu correndo, nem esperou o café. Disse, tô com pressa, não dá tempo, não dá pé. Eu me espreguiçando, nem tentei entender. Olhei pra sua xícara vazia e pensei, tal qual a vida do meu bem. Hoje que você consiga ser o que precisa ser, convence os personagens desse seu filme clichê. Pague as contas, pegue a grana, engula os sapos, mas pra quê? Também não sei. Com pessoas e momentos que dispensem sua atuação, já não consegue se envolver, se divertir então. Quem tá com pressa hoje malombrando sou eu. Aquele meu escravo displicente
vida, sua mente pequena, mas sem chicotes nem algemas. Que pena hoje que você consiga ser o que precisa ser. Convença os personagens desse seu filme clichê. Pague as contas, pegue a grana, engula os sapos, mas pra quê? Também não sei. Com pessoas e momentos que dispensem sua atuação, já não consegue se envolver, se divertir então. Quem tá com pressa hoje, Marlon Brando, sou eu. Hoje que você consiga ser o que precisa ser. Convença os personagens desse seu filme clichê. Pague as contas, pegue a grana, engula os sapos, mas pra quê? Também não sei. Com pessoas e momentos que dispensem sua atuação, já não consegue se envolver, se divertir então. Quem tá com pressa hoje, Marlon Brando, sou eu. Hoje que você consiga ser o que precisa ser. Convença os personagens desse seu filme clichê. Pague as contas, pegue a grana, engula os sapos, mas pra quê? Também não sei. Com pessoas e momentos que dispensem sua atuação, já não consegue se envolver, se divertir então. Quem tá com pressa? Oh.